Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa. Amados, chegamos à sexta-feira, o último dia da nossa lição desta semana, uma lição maravilhosa onde Cristo, o Consolador, continua consolando, no longo e maravilhoso discurso, que ele fez desde o capítulo 13 até o capítulo final do capítulo 16. E essa lição nós estamos estudando, E a pergunta de hoje, a primeira pergunta de hoje, a pergunta 11 da lição, nos traz esse questionamento para que a gente possa entender, dando continuidade ao que nós lemos ontem, por exemplo, quando Cristo falou assim, olha, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu disse a vocês que vocês vão receber do meu Espírito, do que é meu. E esse Espírito meu em vocês vai anunciar toda a verdade que vocês precisam aprender para que em vocês seja feita a obra, convencendo vocês do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa linda. Na pergunta 11 nós temos aqui o seguinte questionamento. Quando Jesus disse, voltarei para vós, ele estava se referindo ao seu retorno em glória nas nuvens do céu, na companhia do Pai, ao lado do Pai? Ou ele estava falando de um retorno logo após a ressurreição? Veja que isso aqui está no capítulo 14, mas no início lá do sermão, quando ele começa a consolar todos diretamente, 14, versículo 1, ele começa logo dizendo, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, a casa, eu vou e quando eu for eu volto, Ele não disse já, no início do capítulo 14, de 1 ao 3, ele vai dizer também lá no verso 18, 14, 18, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Então, quando ele diz várias vezes, voltarei para vós, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, que é um sermão só, ele está se referindo ao seu segundo retorno nas nuvens dos céus em glória, a sua segunda vinda à terra em glória, não o segundo retorno, a sua vinda, o seu retorno à terra, não tem segundo retorno não, tem um retorno. Vejam só o que diz aqui o João capítulo 16, versículo 16 e o 18 diz assim, um pouco e já não me vereis, mas outra vez um pouco mais e vocês vão me ver, e vocês, ver-me-eis quer dizer, vocês vão me ver. Aqui está a primeira pessoa aqui o verbo ver, aqui está conjugado na primeira pessoa do plural, ou melhor, eu, tu, eles, não é vocês, primeira pessoa do singular no futuro, vocês vão me ver, vocês discípulos vão me ver, daqui a pouco, não é daqui a 2000 anos, é daqui a pouco, e um pouco vocês vão me ver. Aí eles diziam assim, os discípulos, verso 18, diziam para os discípulos, o que quer dizer isto um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Os discípulos não compreendiam, porque Cristo estava dizendo assim, vocês vão ficar sem me ver aí, por um tempo, mas no terceiro dia eu retorno e vocês vão me ver de novo. Cristo não estava falando do seu retorno em glória. Do seu retorno em glória ele falou em outra parte. Por exemplo, do discurso que está registrado lá em Mateus 24. É um dos exemplos. O discurso que está lá em Lucas. O discurso que está lá em Marcos. Mas aqui no livro de João, quando ele fala naquela parte consoladora, ele está dizendo é só um pouquinho de tempo. Eu vou desaparecer por algumas horas, alguns dias, e aí vocês vão me ver ao terceiro dia de volta. Eu ressuscitarei, voltarei para... Então, toda essa fala aqui do capítulo, final do capítulo 13, 14 a 16, Cristo não está se referindo ao seu retorno em glória. Ele está referindo no pós-ressurreição, por isso que ele volta e passa mais 40 dias com os discípulos. E ele não está dizendo, e o mundo me verá, dizendo, vocês, discípulos, vão me ver. Vocês vão me ver daqui a pouco. Ou seja,
Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo que ia para o Pai, chegou a hora dele ir para o Pai, de ir para o Pai, né? E os discípulos pensavam assim, a qualquer momento ele é arrebatado como Elias, e a gente nunca mais vai ver ele. Ele disse, não, fique tranquilo, eu vou morrer, e vou ressuscitar, mas eu volto para vocês. Ele só falta dizer, fique tranquilos, eu vou ressuscitar, mas vou ficar aqui 40 dias ainda com vocês. Só vou subir para o Pai definitivamente daqui a 40 dias. Daqui não, depois que ressuscitar 40 dias. Por que Jesus não diz isso? Porque não escutou do Pai isso, o Pai não lhe deu essa ordem, não revelou essa quantidade de dia, né? 40 dias, até porque o 40 estava muito ligado a toda a questão do povo de Israel, né? O povo de Israel foi oprimido pelos filisteus, 40 dias ali com o Golias, né? Na liderança do Golias. 40 dias, no 40º dia ele se deu mal porque ele encontrou com Davi. Cristo foi assim também, 40 dias no deserto, no 40º dia Satanás se deu mal, encontrou com Jesus, fortalecido no Espírito de Deus, né? Pois bem, o povo de Israel passou 40 anos no deserto, não é? 40 anos. E aí, nós vamos encontrar Jesus também aí, né? Além dos 40 dias do deserto, mas 40 dias com os discípulos ali, fortalecendo-os na fé. Então, é desse retorno que Cristo está falando. Ele não está falando da sua segunda vinda em glória. E muita gente, né, foi educado de forma errada, de entender o texto errado lá de João capítulo 14, 1 a 3, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Primeiro que nem entende o que é morada, a habitação do Espírito. Cristo está dizendo, eu vou preparar o lugar. Que lugar é esse? Se Cristo é o nosso templo, a gente tem que habitar nele e ele em nós, né? Na nova terra não vai ter templo, o templo é Deus e Cristo. Nós somos morada do Espírito Santo. Cristo falou assim, ei, ó, se vocês derrubarem este templo, falando dele, vocês matarem a mim, este templo de Deus, ele será reedificado no 3º dia. Então, o tempo todo Cristo estava ensinando, eu vou preparar a morada. Que morada que ele vai preparar? Ele vai receber o Espírito do Pai no seu corpo, na sua morada. E assim ele vai colocar esse Espírito nos discípulos, preparando a morada de Deus, que é o coração dos discípulos, a mente dos discípulos, e não uma casa de tijolo no céu. Então, o povo começa entendendo tudo errado, quando lê João 14, 1 a 3, não entende, pega tudo na literalidade, e Cristo está falando tudo numa linguagem espiritual profunda, numa linguagem tipológica, como diz lá Mateus 13, né, 34, tudo que Cristo falou foi por meio de parábola. Nada do que falou foi sem ser através de parábola. Mas o povo parece que não entende isso. É como se Mateus estivesse mentindo e em algum momento Cristo fosse um ser humano carnal que só falasse nas coisas carnais desse mundo. Ora, a linguagem de Cristo era sempre espiritual. Era uma linguagem sempre usando a coisa material, mas sempre numa linguagem muito profunda, estimulando o homem a usar o espírito e não a carne. O tempo todo foi assim. Infelizmente, muita gente não consegue enxergar, e Cristo quando diz assim, olha, um pouco, você não vai me ver por um pouco de tempo, viu? Não se desesperem. Em outras palavras, não façam como o Judas, que me traiu, poderia ter vindo me pedir perdão e seria perdoado. Na cabeça de Judas, que não acreditava em mim, na ressurreição, quando ele sabia que eu ia morrer, se matou logo, porque não conseguiu lidar com aquela traição. Se ele tivesse voltado como Pedro que negou a Cristo, ele seria perdoado também. Seria perdoado, abraçado, amado, restaurado, né? Então, esses 3 dias, eles não podiam tomar esse tipo de desespero como Judas. E Pedro, que quase desistia, né? Cristo teve um encontro especial com Pedro, olhou no coração de Pedro, questionou a Pedro, justamente para resgatá-lo. Teve uma atenção especial para ele. Então Cristo precisava voltar para isso, né? Ele está agora altamente aqui dedicado a essa consolação. Cristo está dedicado num discurso muito longo. O discurso é muito longo. Já imaginou alguém que escreveu isso aqui, João, lembrar de tudo isso? Veja que foi um discurso muito longo. E João está, obviamente, sendo lembrado aqui pelo Espírito de Deus, né, na mente dele, está se lembrando de cada detalhe do que Cristo falou daquele momento até o momento em que ele vai lá para o Getsemane. E João está registrando tudo isso. E Cristo o tempo todo preocupado ali em consolar os discípulos, preparar para este momento de ausência, para que eles não se desesperem.
Não tem o provérbio, o salmo que diz bem claro, se você ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar. Aí o lobo vem, aí que come fácil as ovelhas. Então, Cristo está consolando aqui eles, olha, não se desesperem, é só um pouco de tempo, eu volto para vocês, né? Permaneçam firmes juntos, né? Que essa é a grande mensagem de Cristo. Amem, não foi isso que ele disse anteriormente? Amem uns aos outros, o mandamento que eu dou é esse, não se separem, né? E essa é a beleza da pregação de Cristo, é algo assim maravilhoso. Continuando aqui, meus amados, vamos agora para a 12ª pergunta, a última pergunta dessa nossa lição. Na pergunta anterior, os discípulos fizeram uma pergunta para Cristo, né? Diziam, pois, os discípulos, que quer dizer isto? Um pouco. O que significa esse um pouco que Cristo está dizendo que vai se ausentar um pouco de tempo? E por pouco tempo ele vai voltar, né? Assim, pouco tempo ele vai voltar. Os discípulos começaram a se questionar em relação a isso, né? E Cristo agora vai responder, né? Responder esse questionamento que estava ali calado no coração de alguns deles, né? É por isso que a 12ª pergunta traz aqui o seguinte questionamento. Que resposta deu Jesus aos seus discípulos, referindo-se ao presente e não ao futuro distante, se referindo a poucos dias, né, a poucos momentos, poucas horas a partir dali, e não ao seu segundo retorno em glória, o seu retorno à terra em glória. Vamos para aqui, João capítulo 14, versículo 20, que diz assim: em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará e vós estareis tristes, quando vocês estiverem lamentando, obviamente. Porém, a vossa tristeza se converterá em alegria. Cristo falando aqui sempre em código, sem dizer detalhadamente o que vai acontecer, porque certamente o Pai também não lhe tinha dito isso, porque Cristo também estava sendo testado na fé. Era necessário que Cristo fizesse o que Deus estava dizendo para ele fazer, sem ele saber com detalhes o que iria acontecer, porque a sua fé estava sendo testada. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ter a fé de Jesus, guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Por isso que ele é nosso exemplo máximo em tudo, Jesus Cristo, né? Então Cristo também não estava passando tudo para os discípulos com detalhes, porque ele também não estava recebendo, porque ele também estava sendo testado. E aí, olha aqui que maravilha aqui, né? Aí Cristo diz, olha, preste atenção. É como se ele estivesse dizendo assim, hoje a gente já sabe o que aconteceu, porque o fato já ocorreu e já está escrito. Mas eles não sabiam, né? Então, Cristo, é como se Cristo dissesse hoje assim para eles, né? Olha, deixa eu dizer a vocês, quando eu for preso, quando eles me prenderem e começarem a me torturar e me pregarem na cruz e eu morrer, vocês vão chorar. Enquanto vocês estão chorando e se lamentando, sofrendo, assim sem rumo, sem saber o que fazer da vida, muitos de vocês vão pensar voltar à antiga profissão, à antiga vida que tinha, porque para vocês, na mente de vocês, a morte é o fim de tudo. Então é como se o mal tivesse vencido o bem, vocês ficarão aí, ficarão muito tristes, quem sabe pensando até em desistir. Vocês vão lamentar. E nesse momento em que vocês estiverem lamentando, o mundo vai estar festejando, o mundo vai estar alegre. Aí eu pergunto a você, quem é o mundo aqui? Quem é que estava festejando? Somente o Sinédrio, a liderança dos judeus. Olha quem Cristo chama de mundo aqui, ó. Aí a igreja de hoje, as igrejas, o crente que está numa igreja fala assim, eu sou crente, quem está fora é os mundanos. Olha, Cristo referiu ao mundo a liderança da igreja, os religiosos. O mundo vai estar alegre. Quem estava festejando a morte de Cristo era Caifás, Anás, os sacerdotes, os principais ali, né? A maioria deles, né? Estavam festejando a vitória sobre o delinquente Jesus, que eles achavam que Cristo era delinquente. Eles achavam que Cristo era um anarquista. Eles achavam que Cristo era um homem que veio destruir a obra de Deus, das quais eles eram os oráculos, os representantes, os fiéis depositários dos tesouros espirituais de Deus na terra. Eles achavam isso.
E por isso eles estavam agora festejando. Olha o que Cristo está dizendo aqui, quem estava. Eles vão se alegrar e festejar, enquanto vocês estão tristes. Mas eu digo a vocês que a vossa tristeza, ela vai se reverter, vai se transformar, vai se converter em alegria. Cristo referindo-se, obviamente, aqui, quando eles vissem Cristo ressuscitado, num corpo glorificado, quando eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, para compreender a profundidade do que significava ver Cristo ressuscitado. Ora, quando o homem não tem o Espírito de Deus, se ele visse Cristo ressuscitado, ele pode dizer assim, ó, estou muito feliz pelo Senhor que não morreu. Ele poderia sentir apenas isso, estou muito feliz pelo Senhor, porque eu gosto do Senhor, o Senhor é uma pessoa muito legal. Mas o homem espiritual é diferente. Ao ver Cristo ressuscitado, ele vai entender o seguinte, então eu também serei assim. Agora eu entendi o que Deus está dizendo em Cristo, é que o fato de Cristo ter ressuscitado, isso garante também a minha ressurreição. Porque se Deus ressuscitou a Cristo, também Ele vai ressuscitar a mim. Se eu morrer, eu tenho a minha vida eterna garantida. E isso era esse tipo de compreensão que os discípulos não estavam tendo naquele momento, mas iria ter. A partir do retorno de Cristo após a ressurreição, durante os 40 dias, mas, sobretudo, esse conhecimento iria crescer de forma gigantesca, rápida na mente deles, quando eles fossem batizados e selados com o Espírito Santo lá no Pentecostes, 50 dias depois de Cristo ter ressuscitado. Olha que coisa maravilhosa, né? Já imaginou Cristo, se Deus não fosse onisciente e tivesse revelado tudo isso para ele, vai acontecer assim, 40 dias que vai citar assim, de manhã logo cedo, Maria Madalena, corre lá, vocês vão estar na boca do túmulo, porque eu vou enviar 2 anjos para ressuscitar Jesus. Você imagina Deus tivesse colocado tudo isso? Qual era a surpresa que eles iam ter? Qual era a aflição que eles iam ter, o conhecimento que vem pela aflição? Como é que eles iam sentir aquela alegria que irrompe diante de um momento de grande tristeza, de uma dificuldade? Já imaginou a alegria de um livramento, de uma situação em que você não tem saída e chega aquele socorro? Isso é muito gostoso, você aprende muito com isso. O que você sente pela maravilha da libertação, de entender o valor de um libertador, de entender o valor da liberdade, o valor do socorro, tudo isso só poderia ser ensinado se Deus fizesse exatamente como Ele fez. Não dissesse tudo, mas dissesse da forma como Ele disse. É o que Ele está fazendo conosco do mesmo jeito hoje. As Escrituras não diz tudo como vai ser a profecia agora do tempo do fim. Ela não esclarece como vai ser passo a passo, não. Ele só diz que vai acontecer, que é para você se preparar para o que vai acontecer. Isso é fé, é o exercício da fé. E para que isso aconteça, a gente vai passar por muitos testes de tristeza, de aflição. Porque quando o livramento chegar, aí vem o ensinamento. Vem a beleza do entendimento do que é liberdade, do que é a vida que Deus está preparando para nós. A gente começa a enxergar tudo isso pela fé com vislumbres. Com vislumbres, né, espirituais. Meus amados, essa é a beleza. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da fé. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil de buscarmos uma obediência conforme a fé. Que o Senhor nos abençoe para que nós hoje, se estivermos passando por um momento de tristeza, a certeza é clara para o cristão, é que isso vai se transformar em alegria. A única certeza que o cristão, a mais importante certeza que o cristão tem que ter é que toda tristeza que ele tem se converte em alegria. Isso é um fato. Isso é um fato, não deveria ser nem considerado uma promessa, é um fato, porque Deus já garantiu isso para a gente em nome de Jesus.